Começar a nossa aula de geometria. Nosso tema de hoje vai ser casos de semelhança de triângulos. Então, o que eu preciso verificar num triângulo para saber se eles vão ser semelhantes ou não? Eu tenho três hipóteses. Eu verifico os ângulos, eu verifico os lados, ou eu verifico tanto os ângulos como os lados, tá? Então aqui são três situações. Vamos falar da primeira situação, quando eu verifico só os ângulos. Então eu tenho o caso onde eu verifico dois ângulos do triângulo para saber se eles vão ser semelhantes. Então aqui eu tenho dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DEF, tá? Se você observar, no triângulo ABC, ele é maior do que o triângulo DEF. E o que a gente vai estar observando aqui? Esses dois ângulos aqui, o da parte superior e o da parte da esquerda. Esse ângulo está em azul, ele tem o mesmo valor desse ângulo que está em azul. O ângulo que está em rosa tem o mesmo valor do ângulo que está em rosa. Então o que a gente consegue perceber aqui? Quando dois triângulos possuem dois ângulos que possuem o mesmo valor, ou seja, são congruentes, os triângulos serão congruentes, tá? Então você repara que o triângulo tem o mesmo formato, a única diferença aqui vai ser o tamanho dos lados, tá? Os lados eles vão ser de tamanhos diferentes, porém vão ser proporcionais. Vamos botar uns números aqui para a gente poder entender melhor. Então vamos supor que esse triângulo aqui tem as medidas 2, 3 e 4. Então esse triângulo tem essas medidas aqui. O que significa falar que os lados são proporcionais? Que o lado desse triângulo maior, ele vai ser a multiplicação desses números que estão aqui. Vai ser multiplicado pelo mesmo número. Então vamos dizer que esse triângulo maior seja o dobro desse triângulo menor. Então todos os lados que tenho aqui, eles vão ser duas vezes as medidas desse daqui. Ah, se esse triângulo maior for o triplo, então vai ser 3 vezes a medida daqui. Vamos botar o dobro para ser mais prático. Então aqui vai ser 4, aqui vai ser 6 e aqui vai ser 8. Então agora os lados são proporcionais, tá vendo? Então eu tenho dois ângulos que são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, e os lados vão ser proporcionais, tá? Então tá tudo certinho. Esse aqui com esse aqui com esse aqui e esse aqui com esse aqui. São todos proporcionais. Segundo caso, quando eu examino os três lados do triângulo. Então aqui eu tenho esse triângulo aqui, ABC, onde eu tenho o lado branco, verde e rosa. E esse triângulo aqui, TUX, onde eu tenho os mesmos lados, branco, verde e rosa. O que significa esses triângulos com as cores de lados iguais? Significa que os lados são proporcionais. Então toda vez que eu tenho dois triângulos com tamanhos diferentes, mas que tenham lados proporcionais, esses triângulos vão ser semelhantes. Então, mais uma vez, vamos botar números aqui para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, 5, 6 e 8. Então, para ser proporcional, aqui embaixo eu vou ter que botar também os lados. Então, vamos botar que esse daqui de baixo seja metade. Então, 5 dividido por 2, 2,5. 8 dividido por 2, 4. E 6 dividido por 2, 3. Então, traí o meu triângulo com os lados proporcionais, tá? Aí esse é semelhante a esse. Esse é semelhante a esse. E esse aqui é semelhante a esse aqui. O terceiro e último caso é quando eu examino dois lados e um ângulo. Então aqui nesse triângulo nós temos o lado azul, o lado rosa e o ângulo em amarelo. Aqui nesse triângulo eu tenho o lado azul, o lado rosa e o ângulo amarelo. O que vai acontecer aqui? Você pode reparar que esses dois triângulos, eles estão pintados com as cores que eu acabei de falar agora.
porém eles estão em um formato um pouco diferente, né? O sentido dele. Um está com o ângulo virado para cima, o outro está com o ângulo virado para baixo. Mas se você perceber, esse triângulo de baixo é como se fosse o de cima, só que virado, né? É o mesmo formato, só que está no sentido diferente. Então, como é que eu vou saber se eles vão ser semelhantes? Eu vou observar se eles têm lados proporcionais, tá vendo? Então, esse lado em azul é proporcional a esse lado em azul e esse lado em rosa é proporcional a esse lado em rosa. A posição do ângulo, o ângulo no triângulo de cima está entre os dois ângulos coloridos, entre os dois lados coloridos. Então, aqui embaixo, o ângulo está entre os dois lados coloridos. Lembrando que o ângulo amarelo, ele tem o mesmo valor. Então, vamos dizer que aqui, esse ângulo seja um ângulo de 30 graus. Então, aqui embaixo, ele também tem que ser um ângulo de 30 graus, tá? Aí, a mesma coisa os lados. Se esse lado aqui mede 3 e esse lado aqui mede 4, então aqui em cima, esse lado aqui tem que ser proporcional. Então vamos botar que ele mede 9 e esse lado aqui mede 12, ou seja, é o triplo, né? Então aqui 3, o triplo 9. Aqui 4, o triplo 12. Então eles são proporcionais, tá? Eles são proporcionais, o 3 e o 9, o 4 e o 12, e o ângulo de 30 ele é igual, tá? Então esses são os 3 casos de semelhança de triângulos, tá? Todos os 3 casos.